Fala, nossos tagarelovers! E aí, gente linda, tudo bem? Sextou. Mais uma sexta-feira. Como eu sempre digo, que honra estar com você aqui na sua tela, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Galera que está se preparando para sextar, antes passa aqui no Tagarelando. Exatamente. E você já sabe, né? Tudo aquele recadinho que a gente sempre pede, se inscreve, ativa o sininho, segue TikTok. Pitcock, você fala? TikTok, que são de centavos, né? TikTok, Instagram e todas as plataformas de áudio, Spotify, Amazon e tamo aí. E a gente tá muito feliz com vocês, porque o Tagarelando, graças a vocês, tá crescendo, né? Estamos fazendo Já história. somos muitos Tagarelovers no YouTube, muitos Tagarelovers nas redes sociais e é isso que importa. E só com convidados Tagaretops. Né? Sempre. Vamos falar de coisa boa? Vamos fazer? Vamos conversar, Labelle. vamos falar dos nossos parceiros, né? Labelle, mais uma vez adoçando Mais os uma nossos doce episódios sexta-feira. com os doces da confeitaria Labelle. Você já virou a garota propaganda, Labelle. Eu sou Labelle. É, Labelle Lover. Labelle Lover. Docinhos maravilhosos que servem para você dar de presente em qualquer ocasião, em qualquer data especial. Se você, inclusive, vai fazer uma festa, né, amor? Vai lá Tá e... fazendo bolo Isso, também, bolo, docinho. tá Ai, crescendo gente. demais. Ela faz a sua festa. Então você faz o seguinte, você acessa a rede social, aqui o Instagram que tá na sua tela, você começa a seguir ali o perfil da confeitaria Labelle, já manda um direct e diz que viu aqui no Tagarelando. É isso aí. Fecha um bom negócio. Sexta-feira é dia de tomar uma também, não é? Ah, é, né? Sexta, sábado, Nós é. domingo. É porque, por enquanto, você tá no café e eu tô no... Eu tô no energético. café, aqui na aguinha. Mas você que já tá se preparando pra sextar, você pode ir lá no bar Esquina dos Amigos, lá na rua Carandaí 168, na Casa Verde. Alô Casa Verde, alô Big, alô toda a galera da Zona Norte de São Paulo. Bar Esquina dos Amigos, a gente é suspeito pra falar, porque a gente vai lá almoçar com alguma frequência. Então, e isso que eu ia falar, não importa se você não bebe, que você almoça, É né? verdade. Então não come. Então, É. tem um baião. O baião com churrasco é o seu preferido, né? É, top. Mas tem o baião com galinhada também, tem porções, Tudo. tem lá os seus drinks, Com aquela churras. cervejinha gelada. Então vai lá, na rua Carandaí, 168, Bar Esquina dos Amigos. Um abraço pro Big e pra toda a galera da Casa Verde. Sabe quem tá com a gente também? Um dos mais importantes advogados criminalistas do país, Dr. Fábio Costa. Você que tá precisando de uma ajuda, você que tá precisando de um cara pra te defender, ou então você, Deus me livre, área criminal, não é comigo, mas de repente você tá precisando de alguma área do direito. O Dr. Fábio Costa tem uma equipe composta por mais de 20 profissionais e é importante que você, de repente, que não segue o Dr. Fábio Costa, comece a seguir, vai lá, fala com ele, diz que viu aqui no Tagarelando também. Você com certeza vai ser muito bem atendido. Com certeza. Dr. Fábio Costa que tá sempre nos casos mais importantes do país. Estouro. É isso. Agora, bora que hoje a gente trouxe uma pessoa especialista em comunicação. Em comunicação Vocês e acham que a gente fala demais? e em televisão, que é um assunto que a gente quase não gosta, né? Imagina. Porque tem emissora ficando velhinha. Tem mesmo. Vamos ver. Vamos falar sobre isso já já. É só rodar a vinheta. Bora? Bora. Olha, a conversa de hoje vai render muito, a gente já disse, né? Nós vamos tratar de televisão brasileira, um assunto que a gente gosta particularmente, mas nem precisa ser da área para curtir os bastidores, né? Eu tenho certeza que você que está acompanhando, você que está em casa, você que tem o seu programa predileto, tem aquela curiosidade, né? Para saber o que acontece nos A bastidores. gente tem um pouquinho nessa história, mas é muito pouquinho. Então a gente teve que trazer uma pessoa especialista. As grandes histórias da televisão, mas a gente vai falar especialmente de uma emissora que, como a Paloma disse, está ficando velhinha. Estamos começando setembro hoje. A emissora está completando agora no mês de setembro 70 anos de história e é a televisão mais antiga em atividade no país. Estamos falando da Record. E com a gente hoje aqui está ele, que é o gerente nacional de comunicação da empresa e também jornalista dos bons, Gilson Silveira. Legal, pessoal. Obrigado. Legal demais. Que bom que você está aqui. Obrigado. O prazer é todo meu. É um presente de aniversário para mim também, porque eu também faço aniversário em setembro. Eu também. Olha só. Faço agora, nessa semana. Eu faço Quando? dia 5 de setembro. Faço 4. Ah, então... Ai, dois virginianos. Virginiano. Então, a gente tamo junto. é boa gente, né, Gilson?
Você é boa gente. Virginiano é... Eu vou até beber. Virginiano é uma coisa assim maravilhosa. Não é chato, não é metódico. Não. Imagina, perfeccionista. Não é perfeccionista Eu acho que também, esse não. copo tá no lugar errado. Mas melhor ele tá aqui, ó. também acho. O quadro aqui, tá certinho ou não? Ele tá meio torto. Ô, gente, o Gilson, um cara sensacional que tá aqui. Ele é o gerente nacional de comunicação da Record. E ele é o responsável também por... A gente tá na aberta, né? Eu tô falando na câmera errada, gente. Ainda bem que você me deu esse toque. É muita câmera Mas era aqui. disfarçado. Ah, não tem problema, gente. Esse programa é Tá bom, assim. vai. Ô, gente, o Gilson tá com um blog muito legal no R7, que é o portal de notícias da Record, que é um blog especialmente para falar sobre os 70 anos da emissora. Eu queria que você falasse pra gente como é que surgiu essa ideia, testemunha da história. Você é a testemunha da história, no caso, né? Tô tentando ser o testemunha, né? É uma ideia que vem de anos, né? Eu tô há 23 anos na Record, que também faço em setembro, 23. Acho que no dia 1º de setembro eu faço 23 anos. Então, Se não me engano. Setembro, então. Hoje. Setembro é um mês, então, muito especial aí pra você. Especial. Aniversário da minha mãe. 23, né? Legal demais. Aniversário da minha mãe, aniversário da minha sogra, aniversário de um monte de gente querida. Caramba. Então, eu tenho essa ideia há muito tempo, né? Só que era a ideia de fazer um livro. Só que livro hoje em dia está muito difícil, né? Porque você tem que vender, fazer, imprimir, botar na livraria, ou fazer edições mais especiais para dar para algumas pessoas. E a gente foi, né? Eu fiz o de 50, ajudei nesse livro aqui, que é o livro de 50 Você anos. até trouxe pra gente ver. Gente, é muito Trouxe pra vocês. bonito. Ó. Pra Olha. vocês verem que é uma edição... Caramba, e pesado, hein? Uma edição Não, limitada, que virou uma edição de colecionador. Não tem mais para vender, não tem mais para distribuir, não existe mais esse livro. Quer dizer, isso aqui é peça única ali, no Esse caso. hoje em dia é peça Deixa eu única. tirar daqui, porque é minha cara de Derrubar fazer tudo. merda. Não vai derrubar no livro, que só tem Não, isso. mas é isso mesmo que eu tô falando. E aí a gente tentou fazer no 55, tentou fazer no 60, no 65. Aí no 70 eu estava na minha sala, aí eu falei com a Bia Sioff, que é a nossa diretora transmídia lá da Record. Falei, que tal a gente fazer um blog contando a história da Record, né? Ela falou, nossa, que ideia boa, vamos fazer sim. Quem que você indica para fazer? Eu falei, eu. Ora. Falei, eu faço nas minhas horas vagas, que são poucas hoje em dia, eu vou fazer um post por dia. Legal que você que se escalou, né, Gilson? Ninguém te deu trabalho a mais, você que foi pedir. Não, pois é, eu que escolhi o trabalho. Eu falei, eu faço um post por dia e até setembro a gente conta a história, só que isso já era junho, mais ou menos. Só que aí eu comecei até o blog ficar pronto, né? Ela mandou eu escolher um título. Aí eu lembrei de um programa que a Record fez na virada do ano 2000, né? De 99 para 2000, que o Boris Casoy apresentou, que na virada do milênio a Record teve um projeto que se chamava 2000 Agora. Então, a retrospectiva daquele ano se chamou Testemunha da História, porque falou de todas as décadas daquele século. Eu falei, a testemunha da história é legal. E aí eles foram lá pesquisar se estava tudo ok e tal, aí começou a produzir o blog, né, a parte técnica e tal, eu comecei a escrever mais ou menos no final de junho, começo de julho. Eu falei, um post por dia, acho que até setembro eu vou chegar ali até os anos 70, até os anos 80, talvez e tal. Mas aí eu comecei a mexer mais na história ali no comecinho, porque eu queria começar, lógico, no dia 27 de setembro de 1953, que foi o dia da inauguração. Aí eu comecei a ler num lugar que a história tinha começado antes. Aí depois tinha começado antes. Aí depois tinha começado antes. Aí veio para a Rádio Record. Aí eu falei, não, vou começar de antes, né? E aí eu fui contando historinhas curiosas do antes da inauguração. Então, eu comecei o blog com essas historinhas de antes da inauguração, né? Que a concessão saiu 3 anos antes, então saiu em 1950. E de 50 até 53 só foram ensaios, né? Então vinha a bandinha da escola para ensaiar, para ver se estava certo, era tudo ao vivo, né? Não tinha VT naquela época ainda, o VT veio chegar muito, muito depois, só na década de 70, 60, 70, por ali. Então, aí eu comecei a ver que a primeira sede da Record foi num cassino, né? Era um cassino desativado que virou uma televisão.
Então a gente foi contando essa história e tal. E cada vez que eu fazia um post, vinha outra história. E outra história, que foi puxando, até eu chegar no dia 27. Então, a Record, a concessão sai antes da inauguração em si. É isso, Sai né? antes. Antes disso, então você disse que já tinha programinhas ali. Isso tudo era transmitido. Mas não tinha nome? Não era transmitido. Não era só transmitido, ensaio, era só um ensaio. Uns ensaio piloto, pra ver. né? Eram os pilotos. Porque os equipamentos não tinham chegado. Certo. Porque lá na década de 50, você usava muito do teatro na TV. Então, era um teatro que ensaiava ali para ver o que a gente chama de hoje de abrir câmera, né? Só que era um abrir câmera sem câmera. Então, era imaginando mais ou menos os takes que aquele teleteatro ele ia ser transmitido. E aí você tinha musicais, você tinha as garotas propagandas, que já era uma ideia naquela época, que só vieram realmente na inauguração, né? Então os comerciais eram ao vivo, com garotas que tinham que decorar os textos. Cara, né? E era já tudo manual, né? Uma coisa mais artesanal. Né? Tinham as dálias, as famosas dálias, né? Que hoje a gente não usa mais, é só o TP, que é dália, você sabe porque isso se chama dália, né? Cartolina. Não, mas sabe por que chama dália? Não, por quê? Dália é o nome de uma flor. Então, antigamente, as pessoas colocavam esses papéis escondidos nas dálias, no cenário. Então, eles escondiam os papéis de texto nas plantas. Então, a cartolina passou a chamar dália. Que legal isso. Então, você tinha isso, que era um das ferramentas das garotas propagandas já ali em 53. Eu já pulei a história um pedaço aí. E então, de 50 a 53 foi praticamente ensaio. A gente já tinha a Tupi entrou em 50 e a Record só em 53. A Tupi e a Excelsior já existiam. Só que a Tupi era uma potência, né? Era do Diários Associados, o Chateaubriand e tal. Então, hoje a gente contar, foi maravilhoso a estreia da Record e tal, mas foi penoso ali, até você conquistar a audiência, até você trazer o público, né? E naquela época tinha uma coisa muito curiosa. Você fazia TV, mas não tinha aparelho de TV. Então você fazia TV para pouquíssimas pessoas. Né? São Paulo, muito elite, né? São Paulo tinha uma população pequena e aparelhos de TV menores ainda. A gente tá aqui, enquanto você vai falando, a gente tá vendo essas fotos aqui, são impressionantes. Não, o helicóptero, gente, olha o tamanho. Esse daí é o Águia Dourada dos anos 2000. Tentar mostrar, só para você que tá acompanhando, ver o que a gente tá falando, esse livro que o Gilson ajudou a escrever, ó, da Atena, Boris Casoy. Esse daí é curioso, esse daí é o Águia Dourada, que era o helicóptero da Record. Que aí você, Lucas, que faz os links lá no BG, no Cidade Alerta, era um perrengue fazer link nessa época. E isso a gente já está falando dos anos 2000, 2000 e pouquinho. Porque o Águia Dourada era um luxo na televisão, né? Então era um helicóptero grande, bem grande. Ele não era um Robson 44, que é menor e tal. Ele era um helicóptero grande. Então hoje você vai lá, hoje você está num ponto, né, de link, e você corre para outro ponto de link e entra no mesmo jornal. Sim, rápido deslocamento. Nessa época, a gente está falando de 20 e poucos anos atrás, e a gente já tinha muita tecnologia, existiam os multilinks e o helicóptero. Então, para você chegar a um ponto, se você fosse com um carro de link, o carro de link tinha que chegar no lugar 4, 5 horas antes, porque tinha que subir aquela antena gigantesca, aí a hora que subia não fechava o sinal com a Record, aí o caminhão tinha que ir para outra rua, puxar cabo, não sei o quê. Para a hora que o repórter estrela chegasse lá, estava tudo fechadinho, o repórter já se posicionava. Hoje não, você tem uma mochilinha que é por internet, que faz esse sinal, né? que fecha o sinal. E com o helicóptero, a gente tinha os motolinks, que era uma moto que tinha uma antena que transmitia o sinal para a TV. Só que ele não transmitia direto para a TV, ele precisava do helicóptero. Então, a moto jogava o sinal para o helicóptero, que jogava para a torre, que chegava na Record. Eles tinham que estar tudo sincronizadinho ali, então. Então, geralmente você tinha a moto e o helicóptero em cima. Então, a coisa boa é que você tinha duas imagens, né? Então, na época do Cidade Alerta, tinha muita agilidade, porque a gente tinha uma frota de motolinks, umas 8, 10 motos, e o helicóptero tinha que ir encontrar essas motos para poder fechar o sinal.
Então não era tão fácil deslocar de um ponto a outro como hoje, né? Hoje você sobe numa moto com o cinegrafista no outro, você chega no outro ponto rapidamente. Rápido. Nessa época não. Então, e o helicóptero é uma das... A Record foi pioneira em ter helicópteros, né? Então já ali na década de 50, a Record tinha um helicóptero bem feinho, bem pesado. Que esquisito! Esse é o primeiro helicóptero da Record. Caramba! Esquisitinho mesmo, hein? Então a gente sempre teve helicóptero na programação. E a gente sabe que originalmente na TV aberta é 7. Aqui, ó. Por quê? Canal 7. E saber que muita gente não sabe disso, né? Porque ninguém mais fala de falar, liga no 4, no 7, no 5. Por que surgiu o 7, você sabe? O Paulo Machado de Carvalho, que é o fundador da Record, ele tinha total paixão pelo número 7. Então tudo na vida dele tinha que ter o 7. Então, ele fez questão da Record ser inaugurada num dia 7. Só que era para ser no dia 7 de setembro. Mas os aparelhos não chegaram. Então, teve que adiar uns dias. E ele só topou adiar 20 dias. Então, tinha que ser no dia 27. Os carros dele era número 7. Os documentos eram número 7. Os carros da frota da Rádio Record tinham que ter o número 7. Às vezes ele guardava notas, 7 notas na carteira. Então ele tudo tinha que ter o 7. Então por isso que a Record foi o número 7 em São Paulo, né? E aí foi evoluindo. Então vieram outras mídias e aí o 7 foi ficando meio de lado. E que vai daqui para frente, hoje a gente está falando em setembro de 2023, mas eu creio que daqui a 2, 3 anos, talvez a sintonia nem seja tão importante mais. Né? Hoje com a TV digital, hoje já é 7.1 aqui em São Paulo. Né? E se tivesse liberação do governo e outras coisas, a gente poderia explorar o 7.2, 7.3. Mas agora a gente está exatamente no olho do furacão da convergência de mídias, que é o que a gente chama hoje de TV 3.0, que é a TV que você vai ver pela internet, você vai ver onde você quiser, a hora que você quiser. Você vai ter a TV linear, que a gente chama, que é essa TV convencional, com uma grade definida e tal, mas você vai ver o seu programa na hora que quiser. Então você vai ver o Lucas no Balanço Geral, talvez à meia-noite, como faz o pessoal lá da Europa, né, que o balanço passa muito mais tarde. Mas você vai ver em outros horários a hora que você quiser. Tanto que as TVs modernas hoje, um dia eu estava falando com o meu time lá na Record, as TVs hoje, as mais modernas, os controles remotos não têm mais números. Né? É praticamente um mouse. Então você escolhe ali um aplicativo na sua TV e você vai lá, ou em qualquer streaming desses, ou vai escolher a TV aberta para você ver e vai pela setinha para escolher. Mas a história do 7 é isso, é porque o Paulo Machado de Carvalho era fissurado no número 7. E como é que foi a fundação por ele? Ele que fundou a família Record. dele. Família dele. Como é que foi esse bastidor, esse processo? Então, a Record, ela ficava na Miruna, ali onde hoje é o Hospital Moriá. Então, a sede da Record foi ali, a sede histórica da Record foi ali. Até pouco tempo, né? Depois que a gente foi para Barra Funda, onde era a TV Jovem Pan, e era só um pedaço do que é hoje, né? Depois a gente foi expandindo. Então, era ali na Miruna. Quando a Record saiu de lá, virou a Rede Mulher. Aí, quando a Rede Mulher saiu e virou Record News, ali virou o Hospital Moriá. Então ali, antes da Record, era um cassino. Então, do cassino foi se construindo, estúdio, foi moldando para uma TV, porque pouco se sabia o que era uma TV, o que era um estúdio de TV, onde você abria a câmera, né? Como você abria e tal, e tinha que ser ao vivo. Né? Então, criar os primeiros programas foi algo muito assim... do básico. Então você tinha musicais, você tinha a orquestra que ia se apresentar, você tinha os teleteatros, que eram as moças de teatro que iam lá fazer as peças, né? Então tinha muita peça sendo apresentada. Então era isso, né? Você tinha, e era tudo ao vivo, e não era o dia inteiro, eram poucas horas no dia. Você não tinha uma programação das 7 da manhã à meia-noite, ou 24 horas, é uma coisa muito recente. Né, praticamente.
Então você tinha ali 4, máximo 5 horas de programação. Depois de todo esse processo, e a gente está falando de uma época, porque a Record ela inaugura mesmo em 53. A televisão brasileira, ela é da década de 50. 50 Tupi. Ou seja, 50. as histórias se confundem realmente. A Uhum. Record surge pouco tempo depois do início da televisão no Brasil. Então é o que você falou, era muito recente e não se sabia mesmo como operar essa estrutura toda, né? Não, todo mundo foi fazendo e aprendendo. Fazendo ali na raça. E aprendendo. E foi dando certo. Né? Tanto que em pouco tempo a Record virou um sucesso. Né? Ela chegou a ser líder, em comerciais, né? Em ter um recorde. Logo no primeiro ano ela teve 10 comerciais ao vivo, o que era muito para a época. Fora várias ações que hoje a gente chama de merchandising. Como chegou no Edir Macedo? Isso depois de uma gestão intermediária, né? O Paulo Machado de Carvalho queria vender a Record, porque eles começaram a ter alguns atritos de família, porque a Record tinha a Record São Paulo e a TV Rio no Rio de Janeiro. E o programa começou a surgir na TV Rio, né? Que era de um cunhado do Paulo Machado. Então, eles começaram a ter esses atritos de família e começaram a ter mais atenção à Rádio Jovem Pan. Porque ali em 50 e 60 existiam as emissoras unidas, que fazia parte a Record, a Jovem Pan, a Bandeirantes e mais 2 rádios. A Rádio Pan-Americana, que é a Jovem Pan, e a Rádio São Paulo. Tinham mais algumas rádios ali que faziam parte desse grupo. E aí eles começaram a perder força, então eles iam vender. E o Silvio Santos ficou sabendo que a Record estava à venda, só que ele só descobriu depois que eram só 50%, que era só a parte de uma parte da família Machado de Carvalho. E aí ele comprou essa parte. Nesse meio tempo que ele comprou, ele já estava de olho para ter a sua própria TV, né? Que é o SBT hoje. Então ele estava ali, era a época que a TV também estava em crise, né? E a Record também começou a ficar em crise mais ainda nessa época. E aí o Silvio ficou um tempo e aí começou um outro processo de venda, que era a venda para outros grupos, né? Veio o Grupo Gerdau, veio um banco, começou a se ofertar para vender a Record. E aí veio o Edir Macedo, né, que ele conta no filme e no livro dele, que ele começou a fazer uma negociação secreta. Ninguém sabia que era ele que estava por trás da negociação, né? Ele mandava uns emissários que negociavam tudo e só na cartada final ele apareceu e falou que era ele. E aí a gente teve... E nessa época a Record estava quase que falida de novo, né? Ela quase faliu na venda para o Silvio Santos, depois quase faliu nessa transição de novo. E quando eu digo falia, falei mesmo, endividada, sem audiência, era 5º lugar de audiência, né? Então, e aí também, o começo da administração do Edir Macedo também foi complicada porque teve que reassumir esse lugar de destaque entre as televisões, investimento, trazer gente nova, trazer profissionais e tal. Então demorou um tempo ainda para a Record ser o que é hoje, né? Ser o 2º lugar de audiência já há um bom tempo, mas ali no começo entre 89 e 91 foi mais penoso para reconquistar um lugar de destaque nas televisões. E aí veio muita gente boa, né? E começou a vir da Atena, Ana Maria Braga, quem mais estava naquela época? Sula Miranda, o Rony Von, Paulo Barbosa, que começou a reerguer, né? O Jornal da Record tomou mais corpo. Então a programação começou a crescer ali, dali para frente é o que a gente conhece hoje. E como é que começou a se estabelecer essa programação e a procura por esses grandes nomes? O que muita gente talvez não saiba é que boa parte desses apresentadores que está fazendo muito sucesso, fez sucesso, faz ao longo da história. Essas pessoas passaram pela Record, começaram na Record, você citou Ana Maria Braga, o da Atena passou pela Record e tantos outros, que estão inclusive em outras emissoras. Como é que foi essa busca no mercado? A história da Record inteira, se você for ver a história da Record, você vai ver que
os grandes nomes da televisão ainda hoje, raras exceções, passaram pela Record de alguma forma. O Jô Soares começou na Record, a Hebe Camargo estava lá na Record. Aliás, eu trouxe para vocês verem aqui o convite de estreia da Hebe Camargo, assinado pela Hebe Camargo. Cara, até arrepia, cara. É maravilhoso Então, isso. esse é o convite da estreia da Hebe, convidando as pessoas. Olha, cara, ó, tenho uma maior satisfação em convidá-lo para minha estreia na TV Record, canal 7, que se dará no próximo dia 6 de abril, quarta-feira, às 21 horas no Teatro Record. Não falte, Hebe Camargo, 1966. Meu Deus. Sensacional, hein? Assinatura da própria Hebe. Todos esses documentos, o testemunho da história eu estou fazendo ele cronologicamente, né? Então, em 66 eu vou contar toda essa história da chegada da Hebe, né? Baseado no livro dela, baseado em alguns relatos que a gente tem nesses documentos e tal. Eu já vou responder a sua pergunta. E eu trouxe aqui para vocês verem também um roteiro, que a gente chamava de relatório de programa, do programa Hebe de 1970, né, que era dirigido pelo Newton Travesso, que até era feito em mimeógrafo, coisa que vocês também não... Olha o papel. Cara, então, vê aí os convidados desse programa. Tá aí no meio. Aqui no meio. Vamos lá. Maísa. Cadê? Aqui, ó. Maísa. Campos Melo. Philip Vogue. Pagano Sobrinho, Blota Júnior, Agnaldo Raiol, Silvio Santos. Caramba. Hebe Camargo. Jair Rodrigues. Que da hora. Dionísio Azevedo. Esse era um relatório de Pouca gente programa. importante, né? Não, pouquíssima gente. Embaixo tem um relatório do diretor do programa dizendo que eles tiveram um problema na cortina na hora que abriu. E aí que eles tiveram, acho que, A recomeçar. cortina foi aberta e a orquestra executou o prefixo sem que o mesmo estivesse sendo gravado. Imediatamente fechou-se a cortina, causando confusão no palco, derrubando objetos. Prefixo era a música de abertura. Caramba. Do roteiro apenas não compareceu o Dr. Paulo Machado de Carvalho. Que era o fundador. Que maravilha, que sensacional. Isso tudo você tem guardado nas 7 chaves no seu setor lá. Sim. Tá tudo lá guardado, eles saem de 5 em 5 anos. E é com base nesse material também que o blog está sendo alimentado, que você está revivendo essas histórias aí. Sim. Muitos documentos me ajudam muito a contar essa história, né? Então, eu tenho... todo o processo de lá sai de livros, muitos livros, porque a história da Record foi contada de várias formas. Então, junto com os documentos, eu estou chegando numa história real e num denominador comum. E ali você vai assim, conversando com outras pessoas também, com outras pessoas que estavam lá, ou que são filhos de pessoas que estavam lá. E esses documentos ajudam muito a cruzar essas datas, essas informações que as pessoas escreveram durante tantos anos, né? E aí, voltando à sua pergunta, grandes nomes passaram por lá. Roberto Carlos, Agnaldo Raiol, o Pagano Sobrinho, que era um humorista sensacional, a Praça da Alegria. Então, todo mundo passou por lá de alguma forma, né? Os Trapalhões. Os Trapalhões com os Insociáveis, teve uma matéria no Domingo Espetacular no mês passado, com o Didi, com o Dedé. Eles eram os Insociáveis, só o Didi, o Dedé e o Mussum. O Zacarias ainda não estava nessa época. Os festivais, né? Que hoje os grandes nomes da MPB passaram pelos festivais, né? Então, também trouxe para vocês aqui uma cédula de votação dos festivais, que é que os jurados colocavam as suas notas aqui. Cara, que coisa maravilhosa isso. Então, escrito à mão mesmo. Escrito à mão, ou esse daqui que foi escrito a máquina de escrever, né? Gente, isso aqui é uma viagem pela história, uma coisa impressionante. Chega a arrepia, assim, pra quem gosta de televisão. Eu acho 69. Eu acho que até quem não é da área fica, né? Sim, são coisas que você viaja, né? Pegando essas referências, você acaba viajando, né? Imagina ali você no segundo festival, no terceiro festival de música popular, o segundo que foi em 66, que teve a grande disputa entre o Chico Buarque e o Jair Rodrigues, né? Que acabou empatando o festival, porque se não empatasse, ia ser
ia dar briga, ia ser São Paulo e Corinthians no Teatro Record. As pessoas iam se pegar, ia ser uma coisa complicada. Tanto que nessa final de festival, 90 e tantos % dos televisores de São Paulo estavam ligados no festival. Cara, que legal. Ô Gilson, a Record tá fazendo uma coisa que é muito legal, que é óbvio que não podia ser diferente, 70 anos não se faz sempre. E o Domingo Espetacular tá servindo de divulgação disso, de homenagem, revivendo essas histórias e levando para a emissora os nomes que passaram, ou grande parte desses nomes. Então, recentemente a gente teve a Ana Maria Braga na Record, o Ratinho esteve na Record, a Eliana esteve na Record. Maravilha. Eu tô falando de nomes que hoje não fazem parte da Record, né? E que talvez muita gente não saiba que essas pessoas passaram pela Record. Como é que surgiu essa ideia de levá-los? E eu queria que você contasse os bastidores dessa negociação, porque, para quem não sabe também, as emissoras precisam autorizar, né, esses artistas, né? Como é que é? É um perrengue ou não? Essas matérias do Domingo Espetacular estão muito, muito interessantes, muito bem feitas pela equipe do DE, com a direção lá do pessoal lá, do Michael Keller, que tá ancorando todas as matérias, né? A Vitória, que dirige a externa dessa matéria, desse especial. Eu colaborei assim, muito pouquinho, né, com o pessoal. Toda vez que eles precisavam de algum help, eu ia lá e ajudava com ideias e tal. A negociação, a gente tem uma como se diz, uma relação muito boa com as outras emissoras, né? Porque a gente acaba liberando os nossos talentos para todo mundo, né? Então, para algumas emissoras é mais difícil. Para algumas emissoras acaba barrando, falam não, mas depois a gente tenta negociar de novo, né? Já que é um nome importante, aí a gente acaba trazendo. E algumas vezes é troca, né? Então, eu te libero a tal pessoa, então você me dá uma outra pessoa, ou seja para fazer participação em algum programa, seja para estar numa novela, hoje que a gente faz novela, então de repente o ator que está hoje com a gente deixou uma cena pendente na novela da outra emissora. Então a emissora fala com a gente e fala assim, ó, a gente tem que regravar uma cena e o ator já está aí. Você pode emprestar ele pra gente? Então é uma negociação diária, né? Então, tem alguns casos que são mais complicados, tem alguns casos que dão mais trabalho, tem outros casos que são muito, muito tranquilos mesmo. Eu que estou fazendo essa negociação e recebo e faço a liberação com o aval da vice-presidência artística e de jornalismo, no caso do jornalismo, eu tento tratar todo mundo bem e entendendo a necessidade, né, de cada programa, né? Como eu estou nessa coisa da história toda, eu trato a televisão como na década de 50, de 60, que todo mundo ajudava todo mundo, né? Todo mundo estava no mesmo propósito de criar profissões, de criar um ambiente de trabalho, né? um setor de trabalho para todo mundo, né? Apesar que hoje em dia eu acho que não exista mais essa paixão pela TV de boa parte das pessoas. É triste isso, né? Quando eu dou palestra, quando eu falo com os estudantes, eu acho que hoje, por exemplo, se uma TV pegar fogo de novo, a Record pegou fogo 6 vezes. Eu acho dificilmente algum artista como a Hebe vai entrar lá no escombro para salvar uma fita. Hoje não é fita, hoje é mídia, hoje está tudo digital, mas ninguém vai lá para salvar um documento, para salvar um figurino, né? A Hebe entrou lá para pegar joias, mas também não deixou de salvar as fitas, não deixou de salvar documentos, né? Recentemente você viu o Léo Batista entrando no fogo da TV Globo e indo lá salvando os rolos de fita. É bonito isso, né? Eu acho que hoje em dia não existe mais essa paixão pela TV. Hoje em dia é um trabalho como qualquer outro. Acho que poucas pessoas ainda tratam a TV com essa paixão. E eu, quando faço essas negociações, eu estrategicamente, né? Eu acho que é importante a gente estar nas outras casas para falar um pouco do nosso trabalho e amplificar a nossa audiência. Eu acho que pega bem até para o público, né?
Mas eu acho que eu acho, né? Minha opinião. Observa e admira isso, eu acho. E esse desleixo com a TV é porque as pessoas sabem assim, tá tudo na internet. Tipo assim, se perdeu o arquivo, tá na internet. Então, assim, minimizam muito a perda do material em si, eu acho. Porque acham que tá tudo na internet. Não tá tudo, né? Então, mas é por isso, eu acho que hoje em dia tá muito assim. Porque, sei lá, você tem um celular roubado. Você fala, mas tá bom, minhas fotos tá lá na nuvem, tá no Instagram. Então, eu acho que é por causa disso, esse desleixo, sabe? Eu trabalho hoje com cinegrafistas que estão na televisão há muitos anos. O que eu tenho de idade, os caras têm de profissão. Alguns estão na Record esse período, muitos deles passaram por outras emissoras e eu vou ouvindo as histórias assim, e eu falo isso sempre pra Paloma, aquela história de que eu tenho uma saudade de uma época que eu não vivi, porque parecia ser realmente algo assim muito mais autêntico, muito mais artesanal. Eu ouço os meus cinegrafistas contando assim... Raiz, né? Contando... Que era mais difícil, né? É o que eu te falei, do link, por exemplo. Exato. É muito mais difícil você fechar um link. Mas então, só que eles contam isso com paixão. E parece que é o que você falou, você não observa tanto essa paixão hoje que tá teoricamente mais fácil, né? Então eu acho que a televisão naquela época em que nós éramos crianças, que a gente assistia, que a gente acompanhava, ela parecia realmente ser... Talvez mais autêntica seja essa palavra, assim. E os artistas que demonstravam essa paixão que você disse, né? Sim. Salvar aquilo que faz parte da história, né? Ser artista era uma vocação, né? Então a pessoa tinha essa vocação para ser artista, para ser apresentador, para ser cantor. Né? Porque hoje a gente está numa época totalmente diferente, né? Hoje a internet popularizou muita gente que não necessariamente precisa de talento. Né? Isso não é uma crítica, é só uma constatação, é um recorte, tá? É todo mundo reciclado. Isso, não é uma crítica, é só uma constatação. Muita gente viraliza nas redes sociais sem ter talento, só porque fez algo que chamou a atenção. Isso também, de novo, repito, não é uma crítica para não ser cancelado aqui, porque a gente também está aqui nesse ambiente de internet. Mas o que eu estou dizendo é que nessa época realmente era talento. Você subir uma audiência, você levar um artista, você descobrir novos talentos, né? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Nos anos 2023 tem espaço para todo mundo, das novas mídias, do jeito de fazer, do jeito de contar. Os podcasts estão aí para mostrar isso, né? Que é uma nova linguagem de televisão, entre aspas, mas não deixa de ser uma televisão, né? A gente está aqui com câmeras, com áudio, com fone, com microfone, com tela, com luz. Então, é um programa. Mas é um outro tipo de programa, né? É um programa mais livre, um programa não de uma grande corporação, que você tem o engenheiro, você tem o câmera, você tem o administrativo, a contabilidade, o RH, não sei o quê, tal. Você faz uma televisão menor, mas que tem espaço para você. Tem espaço para você discutir temas, para você falar hoje com a gente aqui como televisão, mas a televisão, o Domingo Espetacular, está também falando de televisão dentro do espaço deles, né? Então, tem para todo mundo. Lógico, tem gente que tem mais talento, tem gente que tem menos talento. Tem gente que explode por uma coisa X e não tem sequência. Tem gente que explode por talento e está aí fazendo sucesso, tendo milhões de seguidores. Vocês começaram com poucos seguidores, já estão com esse número todo aí. Então, vocês vieram para ficar. Né? Então, tem espaço para todo mundo. Não é desmerecendo, como você falou, para a gente não ser cancelado. Isso, mas longe da gente. Tem espaço para todo mundo. Até porque a gente está aqui navegando por essas redes, né? Mas falando especialmente daquela época, assim, é uma coisa muito mais diferente mesmo, assim, né? Ô, Gilson, você tem 23 anos só de Record. Você entrou o quê? Com 3 anos lá na emissora? Entrei Me fala, com 20, você sempre foi louco da 20. TV? Você sempre foi louco da TV? Você quis trabalhar em TV? Como que... Minha mãe falava que para eu ficar sossegado era só ligar a TV, né? Então eu já via TV desde pequeno. As minhas primeiras lembranças é vendo TV, vendo programas em todas as emissoras. Então, na TV preto e branco ainda, né? Que eu tinha em casa. Mentira, você não é tão velho assim. Não, eu fiz agora 47. Achei que tinha 25, gente. Mas a TV em cores na minha casa chegou mais tarde, porque era muito caro. Muito caro, que a gente falou de Elite. Já existia, na época, né? mas já existia quando eu era criança. Mas meu pai não podia comprar uma TV em cores. Então tinha uma TV preto e branco. Então eu lembro de TV assistir. de tubo, de tubo, pesadíssima, né? Foi o bombrilzinho na antena. Então, tinha aquelas antenas enormes, né? Fora da casa, do apartamento e tal. Então, as minhas primeiras lembranças é vendo televisão e não brincando. Eu não tenho lembrança, por exemplo, de jogar bola na rua. Eu tenho lembrança de estar vendo o Sítio Pica-Pau Amarelo às 5 horas antes de tomar banho.
Você Então, conseguiu outro caminho, né? a primeira vez que eu entrei na Record, eu fui fazer entrevista numa sala lá e na sala da frente tinha uma foto do Boris Casoy. Eu falei, nossa, que legal, né? A redação do Jornal da Record aqui. Será que o Boris tá aí, né? Comecei a ver, assim. Aí acabei sendo contratado e eu descobri que aquela sala não era a sala do Jornal da Record, era a sala de chamadas. Então eu não ia ver o Boris mesmo. Ali. Mas o Boris também era outro querido, assim. Ele ligava no meio do dia passando trote. Então ele fazia a voz, quase toda semana ele ligava fazendo uma voz diferente. Só para falar. E aí depois tinha uns dias que eu tava meio de saco cheio, né? Eu falava, fala, Boris. Sem gracinha, né? Sem gracinha hoje, por favor. Mas eu trabalhei com muita gente boa nesse tempo todo, né? Mês passado eu tava falando com a Galisteu, né? Falei com a Galisteu e falei com a Claudete Troiano, duas coisas que eu sempre falo. E com o Nelson Rubens, que é um cara que é um amigo meu, que a gente se fala quase todo dia ou quase toda semana. Né, que foram pessoas que, quando eu tinha lá um garotinho de 20 anos, foram pessoas que me ajudaram muito, do seu jeito. Né? A Claudete foi uma das primeiras pessoas que me deixou entrar num estúdio, que me deixou ver como era um estúdio, ver como era um programa diário e tal. Porque eu tinha essa paixão por TV, mas eu já tinha estagiado no SBT, mas eu nunca tinha tido essa abertura de entrar nos bastidores a hora que eu queria. Né? Então eu saía do Norte a Norte com a Claudete, ia ver o Raul Gil do Teatro Record. Saía de lá, ia ver o Jornal da Record na redação. Eu ficava 24 horas na TV. Eu ficava umas 10 horas lá dentro, assim. Eu ficava curiosão, assim, vendo as coisas, né? E a Claudete foi uma das primeiras pessoas que me ensinou, assim, é assim que faz, não sei o quê. O Nelson, ele ficava assim, é assim que faz, ó. Aí, quando você vê alguma fofoca aí na internet que tá acontecendo na hora do programa, você vem aqui e me traz. E aí, meu braço várias vezes invadiu a câmera, assim. Entregando. E ele fazendo, calma, que eu tô no ar. E era pra entregar uma fofoquinha? Era pra entregar. Então aprendi. Aí ele falava assim, chegou esse convite aqui, eu não vou em festa, não. Vai lá você e vê as fofocas pra mim e me traz no dia seguinte. Cara, que trabalho bom. Informante do Nelson. Poxa, que legal. Função. Então essas pessoas me deram muita força em começar, né? Eu falei pra Adriane, quando ela fazia o show, ela gravava um programa, descansava 2 horas e fazia um ao vivo. E nesse descansar, ela ia pro camarim e dormia, ou ia fazer as coisas dela e tal. E eu tomei muito esporro, muito esporro da Galisteu, porque eu entrava no camarim na hora errada. Então ela estava dormindo, ela estava comendo. Então eu tomei muito esporro dela. E agora que a gente trabalha mais junto, né? Nessa pré-fazenda, a gente trabalha muito, muito junto. E eu estava conversando com ela falando assim, você sabe que os esporros que você me deu foram muito importantes para a minha carreira. Porque eu aprendi ali como lidar com o artista. Eu aprendi ali os horários, respeitar os limites, né? Que você tem que saber que o artista tem que descansar, que o artista é uma pessoa como qualquer outra, né? Tem um dia bom, um dia ruim, a hora de descanso, a hora do café, a hora da comida, a hora de ir no banheiro. Então, acho que talvez se todos eles tivessem passado na minha cabeça, eu não tinha aprendido tanto, assim, não tinha chegado onde eu cheguei. Hoje eu digo para os meus amigos que eu cheguei muito mais de onde imaginava. E quem são seus amigos, assim, na televisão? Cara, amigos, assim, eu não frequento a casa de ninguém, digamos assim, né? Mas, assim, eu fiz a Claudete, a gente sempre se fala, o Nelson às vezes ele tá na rua, ele fala assim, tô indo te visitar. E aí ele vai lá, fica lá na minha sala, fica conversando, contando histórias. Ou liga, fica 40 minutos contando uma história que ele lembrou. E é a história de qualquer coisa da televisão. Então, o Nelson, o netinho de Paula, a gente até hoje se fala quando pode. O Rick Tavares, que é um ator de novela da Record, que também é sensacional. É um amigo que a gente chama de irmão, então a gente está sempre se falando. Eu vou esquecer de gente boa aqui. Você já se acostumou a estar no meio dos famosos, assim? Cara, eu já me acostumei, assim... Quando a Xuxa estava lá, nas primeiras vezes eu falei, caramba, eu tô aqui, estou eu e a Xuxa no camarim. E a gente está conversando sobre assuntos diversos, assim, falando dos assuntos mais
que você não imagina que você vai conversar com a Xuxa. E assuntos que você não imagina mesmo. Que eu só posso contar fora do ar. Opa, o after vai ser bom. Fiquem E aí, com essa, vocês. E aí você tá com a Xuxa e tal, né? Mas aí depois a gente virou uma relação assim de amizade, né? De dividir coisas, de falar o que tá acontecendo e tal. O Gugu foi uma pessoa que eu posso dizer que foi um amigo, porque a gente às vezes do nada, no domingo, ele ligava para discutir alguma coisa que ele estava vendo na TV, né? Eu viajava, ele mandava uma mensagem, toma cuidado aí, né? Aí tá nevando, não sei o quê, toma cuidado que pode acontecer isso, isso e isso. Ou quando ele voltava de viagem, eu falava, você foi lá andar de patins, você é maluco, se você aparece aqui com a perna quebrada, eu quebro você. Que sensacional. E no final da vida dele, tanto que a minha última mensagem com ele foi uma semana antes dele falecer, né? E foi exatamente uma mensagem assim, né? Que eu tava no Canadá de férias e ele mandou uma mensagem assim, toma cuidado aí porque aí tem isso. E com esse frio se agasalha. E foi a última pai, né? foi a última vez que a gente se falou. E eu lembro muito, cara, é muito interessante, porque uns 15, 20 dias antes, ele tinha ido na Record para gravar uma chamada do Família Record, que ele ia gravar só na volta da viagem. E aí, na saída, ele me deu um abraço, assim, mas tão forte, que na hora eu mandei mensagem para um amigo meu e falei assim, nossa, o Gugu me deu um abraço hoje tão diferente, né? Eu acho que ele gosta de mim. E aí eu sinto esse abraço até hoje, é muito forte. Então, eu acho que esse foi um grande amigo que eu fiz na TV. Ai, que bonitinho. E faz falta, né? O Lucas estava lá na cobertura do Gugu, não estava? Tava. Então, eu passei 23 horas, eu estava no Canadá, voltei de viagem, estava de férias ainda, tá aquela semana pós-viagem que você fica ainda descansando, e aí veio a notícia que ele tinha caído. Aí eu comecei a ligar um monte de gente, né? O que aconteceu, alguns não atendiam mais e tal. E aí um amigo que trabalha na televisão falou assim, se prepara, perdemos o nosso amigo. Aí eu liguei na Record, falei, e o que está acontecendo e tal? Aí me falaram assim, escreve a nota e deixa guardada. Né? Tá tudo, ele tá lá, mas escreve a nota de que ele tá bem, ele tá vivo e que ele vai se recuperar. Então eu escrevi a nota e tal, aí na sequência a gente divulgou a nota e aí veio a ordem assim, deixa a nota pronta já. E eu assim, eu tava de férias e aí eu falei, pode deixar que comigo, né? Eu faço. E aí um dia depois, ou dois, eu não lembro direito, porque assim, passei esses dias muito mal e assim, falava com os amigos, todo mundo falava, a gente perdeu. E aí fiz a nota e aí veio o plantão com o Gotino, com a Adriana Araújo, falando que ele tinha falecido, mas eu já sabia, né? Eu peguei o telefone e liguei para minha mãe, ele morreu. E aí a gente soltou essa nota, do falecimento dele e tal. Aí eu liguei para Record, né? E falei assim, fala para a assessoria do Gugu que eu quero ajudar no velório. Estou à disposição, vou ficar o tempo que quiser, eu vou ficar lá. Aí eu comecei a falar com o pessoal próximo a ele, né? O pessoal, a gente precisa fazer um painel de fotos dele para colocar no velório. Falei, pode mandar, eu sei fazer Photoshop, eu monto esse painel, vou ligar numa empresa de box trans e de tela, né? De lona, e a gente faz, eu pago aqui, depois a gente vê e tal. Aí veio um monte de foto deles eu comecei a montar e mandei fazer os painéis que todo mundo viu lá no velório. E aí eu fiquei quando o caixão chegou até o caixão sair. Né? Então trabalhei 23 horas direto lá, fiquei a madrugada inteira lá. E não consegui ir perto, não tinha coragem de ir. Eu passava próximo ao caixão, mas eu não tinha coragem de ir, né, ver. E aí, acho que no segundo dia, logo quando ia sair, o Lucas estava lá fazendo a cobertura e eu estava levando as pessoas para os links, né, da Record, que a gente tinha uma certa exclusividade, né, então todo mundo que estava lá acabava levando para os links e tal. A hora que fechou o caixão, que caiu a minha ficha,
Aí eu encostei numa grade assim e baixei a cabeça. E eu só ouvi atrás assim, ele ali tá passando mal, ele ali tá passando mal. E era o Lucas falando. Não sei se você lembra disso. Não lembro. E aí eu não estava passando mal, a minha ficha caiu naquela hora. Mas foi um dos trabalhos mais difíceis da minha vida. Eu já tinha feito o velório do Marcelo Rezende, mas fazer o velório de um amigo, e assim, aconteceu de tudo ali. Tinha imprensa querendo chegar perto, tinha anônimo dizendo que era amigo. Fui chamado de racista porque não deixei uma pessoa chegar perto, a pessoa falando que era amigo e não era, e estava querendo só aparecer. Aconteceu de tudo naqueles 2 dias, né? Naquelas 20 e poucas horas. E eu lembro muito do Lucas lá, e o Lucas acho que estava novo na Record ainda, né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, sim. Foi no ano de... Que ano que foi mesmo? 2021. Eu tinha chegado há pouco tempo aqui na Record. 21? Não foi 20, não foi? Foi 20. Foi 20? Me perdi nas Foi datas dia aqui, 21, acho que 2020, se não me engano. Dá um Google, eu Não, realmente... Google. Mas eu era recém-chegado, assim, tinha chegado. Tanto que eu falo que essa foi uma das grandes coberturas... 21 de novembro de 2019. 19, Faz muito então eu tempo tinha já. acabado de chegar Confundi realmente. com a data. Realmente tinha acabado de chegar. E eu Faz- falo... E não parece que faz tanto tempo. E não assim. parece. E eu falo que foi realmente uma das mais, se não a mais desafiadora, porque eu tinha acabado de chegar, e eu sempre conto essa história. Eu de menino acompanhava o Gugu, assistia na casa da minha avó aos domingos. Você nunca vai imaginar que em algum momento você vai estar cobrindo o velório dele. Você nunca vai imaginar. O mesmo sentimento que eu tinha. E você, mais do que eu, porque você era amigo dele. Eu não lembro dessa história, mas você contando aqui, eu fico, né, emocionado porque, assim, naquele dia eu me lembro de ver muitas pessoas tendo a reação que você teve. Que era realmente aquela de incredulidade. Eu, como cheguei de madrugada lá na Assembleia, eu cheguei no momento em que o velório havia sido interrompido para poder fazer ali a manutenção do corpo, né? Sobretudo porque ele veio dos Estados Unidos, aquela coisa toda. Então, eu teria, porque eu não fui, a oportunidade de chegar mais perto ali, eu também não tive coragem. Eu também não tive coragem. E um dos últimos trabalhos que eu fiz na Record com o Gugu, a gente tinha feito um painel com as mãos dos apresentadores, né? Para fazer um painel lá com as mãos de todo mundo. Tipo uma Hollywood, né? Igual tem o Calçada da Fama. A gente tinha feito essas mãos. E esse foi uma dos últimos trabalhos que eu fiz com ele. E eu tenho na minha casa as mãos do Gugu. Que eu trouxe aqui para vocês verem. Deus do céu, cara, que isso? Mataram as saudades pela TV, né? Gente, E essa frase foi muito emblemática dele, tô né? arrepiado, você tá louco. Então, esse é um quadro que existem quatro iguais, né? Um tá na Record. Tá lá no teatro, né? Fica perto do teatro. Esse tá comigo, um tá com a família e outro tá com o Gustavo Coimbra, que era o empresário do Gugu. A gente fez quatro cópias cara. dessas mãos, né? Isso aqui é uma... Relíquia. É um presente isso aqui. fica na sala da minha casa. Opa, desculpa. Imagina. Isso fica na sala da minha casa. E como eu tinha essa história Caramba, com o Jesus. Lucas, eu quis trazer para lembrar aquele dia que eu sabia que você estava começando aqui em São Paulo, que era uma carreira que a gente já sabia que seria de sucesso. Obrigado. E que eu sei que aquele dia foi muito importante para você também. Foi desafiador. Ali me passava muita coisa na cabeça, porque era o fato de você ser um profissional, um jornalista, mas é o que eu te falei, assim, me passava muito a minha infância. Era fã também. né? Então, Fã, aquele negócio de... Eu falo que eu não fui amigo do Gugu por falta de oportunidade, porque me parecia ser um cara que você... Era uma pessoa... Sentava com ele ali, conversava e tal. É por isso que eu me doí muito quando começaram a revirar a vida dele depois que ele morreu. Eu até me posicionei no blog que eu também tenho no R7. Não estava defendendo um amigo, mas era algo que eu continuo achando que é errado. Então eu costumo dizer, quando me perguntam qual foi a sua cobertura mais impactante aqui em São Paulo, eu falo, eu vou meio que selecionando por categorias, porque existem coberturas impactantes que não são de pessoas famosas, que elas me marcam pela história em si. Mas sem sombra de dúvidas, ter sido um dos repórteres a estar ali foi um... Porque a gente, hoje eu estive lá
para receber o corpo. Então, assim, a gente estava lá em Campinas, em Viracopos. Então, eu acompanho a chegada do avião, monitorando ali minuto a minuto pelo aplicativo. Aí a gente seguiu o cortejo até a Assembleia e no outro dia eu fui lá. Então, eu me senti parte, assim, ainda que dessa história triste, né? Mas, assim, jornalisticamente falando, foi importante, realmente, assim. O Brasil não estava pronto, preparado para isso. Não. Ninguém estava esperando, né? Porque quando você tem um artista, alguém que está há muito tempo ali, de repente doente e tal, você ainda espera. Ou está muito velhinho, mas não era o caso do Gugu, né? Assim, sem sombra de dúvidas. Não era. Um cara que estava na flor da idade, cheio de projetos, cheio de coisa para fazer, na atividade e tal. Novo, gente, tá louco. E as coincidências da vida, né? Então tem esse quadro que eu fiz das mãos, e eu acho que eu tenho aqui também. Na última gravação do Canta Comigo, naquela mesmo que ele sobe no palco e tal, que foi uma das últimas imagens que a Record mostrou, eu tava nessa última gravação, ele desceu do palco, ele falou assim, toma pra você, guarda. E me deu a última ficha que ele usou. E eu falei, bom, tá bom. E eu coleciono fichas, né? Só que eu nunca tinha falado isso pra ele, que eu coleciono fichas. E aí ele pegou e me deu. Aí eu falei, tá bom, vou guardar junto com as trocentas fichas que eu tenho em casa. E essa aqui é que ele usou na última gravação? Na última gravação do Canta Comigo. Então, são as coincidências da vida, né? Assim, essa ficha ele me deu assim do nada, eu guardei por guardar. E as mãos, que foi o último trabalho dele, e o abraço, que pra mim, eu sinto o abraço até hoje. Oi! Que coisa, hein? Olha, Caramba. eu não queria terminar. Eu não queria terminar esse episódio. Que papo agradável. Porque essas histórias, apesar dela ser triste, essa especialmente, mas ela é de uma riqueza tão grande, a gente sente nos seus olhos essa verdade, essa emoção, porque talvez as pessoas acreditem, Gilson, que o mundo na televisão é muito artificial. E talvez até seja em certa medida. Mas existem grandes amizades. Sim. E me parece que o Gugu foi um dos grandes aí na sua vida, né? Com certeza absoluta. É uma história triste, né? Posso até dizer com outras tantas na televisão, mas é uma história da TV, né? É uma história da TV. Tá ali na história da TV, é mais um capítulo da história da TV brasileira. É isso. Mas para a gente não terminar o programa assim, né? Não, até porque ele era alegre. Ele era alegre, Então, duas coisas. Primeiro, pega um docinho para você se acalmar. Aí, ó. Brigadeiro, vocês pegaram no meu ponto fraco. É o ponto fraco. Então, a boa notícia é que você vai levar uma lembrancinha para casa. Essa é a boa notícia também. Mas pra gente poder encerrar, já que nós estamos falando dos 70 anos da Record, você pode adiantar alguma novidade que vem? Você pode falar aí quais são as grandes atrações que estão por vir na programação. Para quem é da região lá da Barra Funda, já reparou que a torre da emissora tá colorida, tá bonita, em comemoração. O que você pode falar pra gente? Solta aí. Com exclusividade. Bota exclusivo, minha filha, dá trabalho. Bom, não sei nem se eu posso falar, mas vou falar. Vai ter uma nova marca, né? A gente vai ter uma nova marca, isso acho que todo mundo já sabe. A gente tem a Fazenda, que estreia agora dia 18, uma edição que eu acho que vai ser uma das melhores edições de todos os tempos. Né? A Adriana está super preparada, super empolgada com essa... Solta o nome aí. Não sei. Você sabe que eu não sei. Eu vou fingir que eu acredito. De verdade, não sei. Eu vou fingir que eu acredito. Eles escondem. O cara mais bem informado da Record, o cara é o gerente de comunicação. Não sei. Eles escondem de verdade. Tá bom. De verdade mesmo. Faz de conta que eu acredito, você também. Você acreditou? Então sim. tá bom, Gilson, vai. Convenceu a gente. E no final de ano tem umas coisas bem legais que eu ainda não posso falar. Tem o Família Record, né? Que é um marco. Clássico. Um clássico na Record. Que mais? Vai ter muita coisa legal. Aguardem que vai ter muita coisa legal. Vai ter uma vinheta de 70 anos que vai ser muito legal também. Que estão finalizando ali. E se não me engano, deve entrar no ar esses dias, se não entrou já hoje. Mas é uma vinheta bem legal. Eu acho que é isso. Não posso
adiantar muita coisa, mas vai ser legal. Tá bom. Vambora, amor. Deixa eu só falar, eu Ah. falei dos aniversários da minha vida e tal, eu esqueci do Edson, que é uma grande pessoa que também faz no dia 18 de setembro. Setembro é um monte de coisa, um monte de gente boa fazendo aniversário, Tem né? muita gente linda fazendo aniversário, Muito. né? Muita gente maravilhosa. Inclusive sua sogra. Não você. Minha sogra também faz. Que dia? Mas eu tava 30. falando, mas eu estava falando de mim, no caso. Mas eu tô falando minha mãe. Beijo, mãe. Você não vai me parabenizar? Esse é o primeiro programa... É daqui a 4 dias. Mas esse é o Se primeiro espera. programa... Primeiro programa antes do aniversário, eu ia falar, mas é o único, na verdade, né? É, meu filho. Não vai me Calma. dar parabéns? Calma. No ar. Dá uma segurada. Vamos terminar, vai. Nossa, que... Na verdade, a gente trouxe aqui toda a sua família. Pode entrar. Pode gente. entrar. Gilson, que legal ter você aqui. Obrigado demais, né, por Foi ter ótimo. aceitado o nosso convite. Nós ficaríamos muito mais tempo aqui. É claro que a gente não falou. Bom, são 70 anos, nós falamos o falou quê? nem Falamos alguns meses. Nem um mês. Mas assim, eu acho que. Convidem de novo. É isso. A gente tem prometido promete segunda. parte 2 pra todo mundo. A gente tem prometido pra todo mundo, mas não é é porque tem que prometer, não, é porque todo mundo que vem aqui, a gente sempre Fica fica com um gostinho, quero mais. a gente quer continuar Mas é falando. bom que vocês vão ver, tipo. E é isso. Então, obrigado. Sucesso lá na Record no seu trabalho, com Pra o nós. blog. Que você tenha mais 23 anos de casa. E acessem lá o blog É no isso. R7, Testemunho Bom. da História. Com certeza. É isso. Então, A gente vai embora agora? Vamos. Deixa eu só mandar um beijo especial pra Confeitaria Labelle. Sim. Beijo. Obrigado pelos docinhos. beijinho. Mandar um abraço pro Dr. Fábio Costa. Abraço. E beijinho também. É meu amigo, pô. E mandar um abração especial lá pro Big, Bar Esquina dos Amigos. Vamos tomar esse fim de semana lá, que a gente Posso merece. Claro, você tá convidadíssimo. Então, tô indo lá. Bora pra Casa Verde. Então, bora. Tá bom, meus amores? Obrigado. Semana que vem tamo de volta. Até já, até a próxima. Tchau.